Em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo de número 8, narra uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia Sagrada: o sacrifício de Isaac por Abraão. Eu vejo aqui a disposição de Abraão, numa obediência a Deus, quando Deus pede o seu filho Isaac, e a disposição de seu filho Isaac em obedecer o seu pai Abraão. Em Gênesis capítulo 22, versículo de número 8 ao versículo de número 11, diz assim o texto sagrado, na versão ARC, Almeida Revista Corrigida: E disse Abraão: Deus proverá para seu cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Verso 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Esse relato, escrito nos capítulo 22, relata uma das histórias mais lindas que eu tenho de toda a Bíblia Sagrada. Relata a disposição de Abraão em obedecer ao seu Deus Todo-Poderoso e a disposição de Isaac a ser oferecido em sacrifício. Quando Abraão chega no Monte Moriá, e ele diz para aqueles seus servos: Ficai aqui, que nós iremos subir aquele monte, adoraremos ao Deus Todo-Poderoso e retornaremos. Abraão sabia que ele iria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício e holocausto ao Deus Todo-Poderoso. Mas a certeza e a fé de Abraão em Deus diz que Abraão falou ao seu servo: Nós retornaremos. Eu acho lindo a fé de Abraão nesse termo, porque ele sabia que iria sacrificar o seu filho. E nós vemos pela Bíblia Sagrada que quando estão subindo, Isaac faz uma pergunta ao seu pai Abraão: Pai, eu estou vendo a lenha, o cutelo e o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: Meu filho Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. E é interessante essa palavra jirê no original, foi traduzido para o nosso português como prover, ou Jeová Jirê, Deus proverá, mas literalmente significa o Deus que vê de forma antecipada e lhe provê todas as suas necessidades. Abraão sabia e confiava no Deus que lhe servia. Eu acho interessante quando chega no momento em que Abraão está preparando o altar, e quando nós percebemos pela Bíblia Sagrada todo aquele ritual de preparar o altar, colocar o sacrifício sobre a lenha, e eu fico olhando e pensando em Isaac, observando seu pai Abraão, preparando todo aquele altar, e sabendo ele é que deveria deitar sobre aquele altar. Os sábios judaicos falam algo interessante, que quando Isaac foi colocado sobre o altar, ele chega a dizer para o seu pai: Pai, amarra as minhas mãos, que pelo instinto humano que nós temos de defesa, certamente quando o Senhor for imolar, eu tentarei segurar as suas mãos. E eu fico imaginando Abraão amarrando as mãos de Isaac, seu filho, para ser oferecido ali em holocausto. E diz os sábios judaicos ainda, que Isaac pediu para que Abraão amarrasse os seus pés, para que ele não pudesse fugir, pular dali, escapando de ser sacrificado. E Abraão então amarra os pés do seu filho Isaac. Mas Abraão, quando pega o cutelo para imolar o seu filho, para oferecer o seu filho, que pelo tipo de sacrifício e holocausto, a oferta deveria ser cortada em algumas partes, e o cutelo era justamente para isso, quando Abraão levanta o seu cutelo para imolar Isaque, então a Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Abraão: brada dos altos céus, Abraão, Abraão. E Abraão diz: Eis-me aqui. Mais uma vez, o rinene de Abraão para Deus é colocado dentro dessa frase: Senhor, eu estou aqui pronto a oferecer o meu filho como o Senhor pediu. Mas ele é impedido pelo anjo de oferecer o seu filho Isaque. Mas, para Deus, Abraão ofereceu o seu filho. Quando ele retira o seu filho ali do altar, ele olha para o lado e vê o cordeiro que Deus providenciou para ser sacrificado em lugar de Isaque. Dentro da tipologia, nós vemos que a disposição de Isaac como a tipologia de Cristo para ser sacrificado por nós foi realizado na cruz do Calvário, quando Jesus ofereceu-se uma única vez
em resgate pelos meus pecados e pelos teus pecados, para que nós pudéssemos ter acesso ao lugar santo dos santos, que a Bíblia diz que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele entrava no santo dos santos e oferecia um sacrifício por si e por toda a nação. Ele tinha o privilégio de estar próximo à arca da aliança e contemplar a glória de Deus. Hoje, na nova aliança, você e eu temos a oportunidade de entrar a qualquer instante, não de entrar no lugar santo dos santos, mas de saber que Deus, a presença dele, habita em nossas vidas. Então, a todo instante, você leva um Deus grande dentro de você, um Deus tremendo. Para todo lugar que você vá, Deus te acompanha. E quando eu olho para esse sacrifício oferecido ali, que providencia o cordeiro para ser sacrificado, eu vejo a história do sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Então, valorize a morte de Cristo Jesus. Entregue a sua vida para Cristo Jesus. E jamais deixe de segui-lo e obedecê-lo, porque há de voltar esse Jesus. O mesmo que pagou o preço ali na cruz do Calvário, vai voltar para arrebatar a tua amada igreja. E nós devemos estar preparados para esse dia, que ao soar a trombeta, nós poderemos subir e encontrar o Senhor nos ares. E a minha esperança é que você que está ouvindo essa mensagem, também possa fazer parte desse arrebatamento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.